Olá, amigos da TVC BH. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2015. Estamos abrindo mais um Além da Notícia, com notícias em destaques comentadas por mim e pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes e com comentários esportivos do nosso comentarista Edivaldo Miranda. Olá, Peninha. Olá, doutor Didi, Edivaldo, espectadores e espectadoras. Hoje, novamente, muita coisa em debate, inclusive o 13 de março e o 15 de março aí. Política nas ruas, povo nas ruas. Olá, Edivaldo. Olá, seu Didi. É um prazer, mais uma vez, estar aqui ao lado de você, do Peninha, e a você que está me acompanhando na sua casa, com a voz um pouco rouca, mas dá para ir. Então, com voz rouca, você estava nas manifestações, que vem aí com as notícias esportivas do final de semana. Olha, eu não participei de manifestação, a voz rouca é por conta mesmo da gripe. Nós tivemos aí nesse final de semana a rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético ontem se reabilitou, depois de ter perdido para a equipe da Caldense na última quinta-feira pelo placar de 1-0. Venceu bem ontem a equipe da URT no Estádio Independência pelo placar de 4-0. O bom desempenho do Atlético veio principalmente com os retornos do lateral direito Marcos Rocha e do atacante Lucas Prato. No entanto, que 2 gols do Atlético saíram dos pés desses jogadores. Lucas Prato fez um, Marcos Rocha fez um, Luan fez um e também o Dudu fez o contra, fechando a goleada 4-0 para o Atlético. O Atlético agora, nesse momento, é segundo colocado do Campeonato Mineiro com 16 pontos. Um ponto atrás apenas do líder Cruzeiro, que descansou nesta rodada. Este jogo que o Cruzeiro faria nesta rodada vai ser feito no dia 26 contra a equipe do Mamoré. O Cruzeiro, que tem Taça Libertadores da América, na quinta-feira vai enfrentar a equipe do Mineiros. Libertadores esta também que o Atlético tem pela frente. O Atlético precisa urgente vencer a equipe do Santa Fé na quarta-feira. O jogo vai ser às 22 horas no estádio El Campín, na Colômbia, porque já é a terceira vez que o Atlético entra em campo pela Libertadores e ainda não pontuou. Situação complicada. Só a vitória interessa para o time do Atlético na quarta. Bem colocado, e com esse detalhe, realmente, ontem o Atlético foi outro time, porque Luan, que vinha jogando bem, jogou melhor, tendo como companheiros aí de equipe Marcos Rocha, Prato, e olha que o outro argentino não atuou, nem o zagueiro central que está com o dedo quebrado, Leonardo Silva. De qualquer forma, foi outro Atlético, foi para cima com jogadas bonitas, com gols bonitos. Isso deixou uma certa expectativa, uma expectativa cautelosa da torcida do Galo para esse difícil jogo na Colômbia. E o Cruzeiro, que ainda também não fez grandes partidas, mas que também está razoável, não teve derrotas como o Atlético, tem um outro jogo decisivo pela Libertadores, expectativa aí com os 2 mineiros. E o América também teve um empate ruim, hein? Pois é, Peninho, o América empatou com a equipe do Boa Esporte em 0-0. O jogo foi no Estádio Municipal de Varginha. O América que está aí correndo o risco de ficar fora do G4 do Campeonato Mineiro. O G4, que hoje é formado pelo Cruzeiro, Atlético, Tombense, depois o América e em seguida vem a Caldense, que joga hoje em partida isolada contra o Democrata em Valadares. Certamente a Caldense vai vencer e ultrapassar o América. Certamente, cuidado com isso, porque em futebol zebra acontece. Mas realmente a Caldense vem jogando bem. E o Atlético, esquecido das manifestações de rua ocorridas ontem, ele saiu do sufoco. Ele se salvou de um naufrágio, conseguiu uma vitória bastante significativa. Didi, por favor, eu estou ansioso aqui para a gente chegar na política e certamente boa parte dos nossos espectadores querem ouvir de você a sua avaliação, por favor, das manifestações do dia 13, que foram manifestações de entidades sindicais e do Partido dos Trabalhadores e Aliados, e de ontem, dia 15. Como é que você avalia essas duas manifestações? Aliás, é a política brasileira indo para as ruas. Não é só uma política mais de legislativo, de executivo, de judiciário,
mas também uma política indo às ruas. Não houve violência e muito pouca defesa de intervenção militar, graças a Deus. Então vamos primeiro aos fatos, vamos às notícias, que temos muita coisa a comentar. Sobre o dia 13 de março, nós já tivemos a oportunidade de fazer comentários rápidos na última edição do programa, na sexta-feira. Foi uma manifestação de simpática ao governo Dilma, mas não de favorável puxada sobre o mote de apoio à presidenta Dilma. Foi uma promoção, um evento promovido pelas centrais sindicais, encabeçado pela CUT, onde se defendia a Petrobras, os interesses dos trabalhadores. Então, esses eram os principais motos da manifestação do dia 13, que teve um número expressivo aí nas cidades onde houve a movimentação. Quer dizer, não houve nenhuma violência. Tá? Nas manifestações de ontem, anunciadas há muito tempo programadas, também não houve nenhum ato de vandalismo, nenhuma briga. Este é o primeiro comentário que eu faço a respeito dessas manifestações. Peninha, estamos vivendo numa plena democracia. Quer dizer, a população vai às ruas para manifestar o seu ponto de vista, uns a favor do governo, outros contra o governo, e não há nenhuma briga. Como aconteceu em manifestações anteriores, em 2013, onde os bancos eram quebrados, havia saques. Onde estão aqueles vândalos que não apareceram nestas manifestações? Por que não apareceram, não sei. Ou por que apareceram antes? Apareceram antes porque também foram programados para comparecerem. É isso que eu ia te perguntar. Receberam dinheiro para fazer bagunça? Exatamente. Ontem não houve isso, vitória da democracia. Primeiro comentário meu. É possível fazer manifestação livre, ordeira, sem atingir a ninguém. O jornal Folha de São Paulo levanta, nesta segunda-feira, uma grande polêmica, porque muita gente disse, inclusive Polícia Militar de São Paulo, que é comandada pelo governador Geraldo Alckmin, que a capital paulista teve 1 milhão de pessoas nas ruas durante o movimento de domingo. E a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, inclusive no local, e disse que foram às ruas em torno de 220 mil pessoas. Como é que você vê? Em São Paulo. O Instituto Datafolha foi às ruas, pelo que diz a Folha, pesquisou lá, inclusive a metragem, o tamanho do espaço em relação às pessoas, e chegou à conclusão que estavam lá entre 200 e 220 mil pessoas. Pois é, Peninha, aí são as questões polêmicas. Esta é uma delas. Eu acompanhei as manifestações em todo o Brasil pelo rádio. Estava escutando, está acontecendo isso em Recife, em Santa Catarina, em Belo Horizonte, até por volta das 13 horas, onde eu tive que me movimentar para outro local e perdi o meu contato com as informações. Eu estava em situação que não pouco privilegiada para isso. Até aquela hora, eu fazia os cálculos, falei, uns falavam em 10 mil pessoas na Praça da Liberdade ou em toda Belo Horizonte, 10 mil manifestantes. Outros falavam em 30 mil. Então, tirando a média aqui de 20 mil pessoas até aquele instante, ou que fosse até 30 mil. 30 mil aqui em Belo Horizonte, mais 10 lá em outro estado, mais 50 em um estado onde a manifestação foi mais rumorosa. Se chegavam a uma conta de 100 a 200 mil pessoas em todo o Brasil. No meu raciocínio, até aquele momento, o que são 200 mil manifestantes num ato como este, programado há muito tempo, anunciado, com apoio de lideranças políticas, de partidos políticos.
esse número é grande? Eu entendia que não, porque 20 mil ou 30 mil pessoas em Belo Horizonte é uma capital com quase 3 milhões de habitantes. Então, percentualmente, é um número expressivo, mas não tão significativo. 200 mil manifestantes em todo o Brasil. Olha, a oposição obteve mais de 50 milhões de votos na última eleição. Perdeu para a Dilma, que teve, acho que 55 milhões de votos. Quase 55. Quem organizou, quem foi as manifestações de ontem, certamente foram eleitores de Aécio Neves, foram os que perderam as eleições. Então, 200 mil pessoas que comparecessem a essas manifestações, diante de 50 milhões que votaram, que estiveram juntos nas últimas eleições, não é um número tão expressivo. Isso até eu saber que o negócio pipocou em São Paulo. Por volta das 2 horas eu recebi a notícia que tinha 500 mil manifestantes na Avenida Paulista. Levei um susto. E esse susto aumentou à noite, quando a televisão anunciava mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. E aí eu fazia e faço a pergunta, ainda considerando os números da Globo, e ignorando momentaneamente os números da Folha de São Paulo. Por que em São Paulo teria havido uma manifestação tão grandiosa, muito maior do que em todos os outros estados? Foi surpresa? Foi centrada a manifestação em São Paulo? Não sei. Olha, é uma boa questão. O PT, tradicionalmente, não tem grande votação em São Paulo, porque Lula surgiu no sindicalismo paulista e foi muito combatido pelo empresariado paulista, pela Federação das Indústrias, a Fiesp, chegou a ser caçado pelos militares como sindicalista, e também São Paulo é a terra de Fernando Henrique, que foi presidente da República 2 vezes. E a imprensa paulista é mais forte do Brasil, porque é o estado mais industrializado que tem mais anunciantes. E é uma imprensa claramente antipetista, como a imprensa em geral não gosta muito do Partido dos Trabalhadores e da CUT. Então, o PT tem uma dificuldade, embora tenha feito o prefeito da capital de São Paulo, o PT tem uma histórica dificuldade em São Paulo, inclusive pela imprensa, mas também por uma série de outras questões, e isso dificultou a situação do PT. De qualquer forma, as manifestações do dia 13 de março tiveram algum significado, não o mesmo significado do dia 15 de março. Mas, de qualquer forma, um balanço mostra o seguinte: foi bom para a democracia brasileira, não foram tantas pessoas quanto se esperava, foram bem menos, se formos contar aí proporcionalmente, a população brasileira vai dar em torno de 1,5% nas ruas nos dias 13 e 15. De qualquer forma, foi bom, foi um teste para a democracia brasileira. É possível que a população vá às ruas, não só por causa disso, mas por causa de problema no Legislativo, no Judiciário. Agora, só mais uma questão. É preciso, claro, que a grande imprensa tenha uma atuação um pouco mais isenta. Mas nós voltamos ao assunto, fazendo análise dos números no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Venha
passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Retornamos com Além da Notícia, edição do dia 16 de março de 2015, segunda-feira. Bom, vamos continuar fazendo análise do principal fato, dos principais fatos do dia de ontem, que foram motivos de noticiário de toda a grande mídia. A Rede Globo transmitiu as manifestações desde as primeiras horas de ontem até o final. Continua fazendo a repercussão das manifestações de ontem. Então, nós aqui temos que tentar fazer análise do que ocorreu. Houve uma grande festa, a festa da democracia, e agora é de se perguntar, e agora, José, como vai continuar? Para o Aécio, ele pede que a população não se disperse. Tá bom, a população vai ficar nas ruas do país inteiro só gritando impeachment, fora Dilma, fora PT, intervenção militar constitucional. É isso que vai acontecer? Acho que não. Bom, mas o Peninha, eu interrompi o Peninha no primeiro bloco quando ele falava dos números e da grande imprensa. Realmente, Peninha, a Folha de São Paulo, Sim. o Datafolha, o Instituto Datafolha, diverge das avaliações da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Globo, que a todo instante fala em quase 2 milhões de manifestantes em todo o Brasil, 1 milhão e tanto somente na Avenida Paulista. De repente, a Folha de São Paulo divulga dados do seu Instituto de Pesquisas, do Datafolha, dizendo que teriam comparecido às manifestações de São Paulo nada além de 210 mil pessoas. Diferença enorme, é gritante. Quem está com a razão, quem está certo, quem errou, a diferença. Aqui não há, como nas eleições, nas pesquisas eleitorais, aquela margem de erro. 210 mil para milhões, a diferença é muito grande. E o informe de mais de 1 milhão na Avenida Paulista foi informe da própria Polícia Militar. Mas uma polícia também militar... Também dos organizadores. Sim, pois é, mas a mais oficial seria da Polícia Militar. Tá certo. A Polícia Militar que a Polícia Militar do governo de São Paulo. Do governo de São Paulo, que é governado pelo Alckmin, são os principais opositores do PT. Sim, porque hoje também eu vi noticiário de jornais norte-americanos e europeus, praticamente todos eles fazem referência à crise brasileira, à pressão sobre a presidente Dilma, mas todos eles falam em 1 milhão de pessoas nas ruas no total dos atos desse domingo, dia 15. Bom, então está aí os informes do Peninha. Quanto aos números do Datafolha, os números divergentes da Globo e da Polícia Militar, nós temos aqui uns gráficos publicados pela Folha de São Paulo, que nas grandes manifestações já ocorridas em todo o Brasil, por exemplo, no Diretas Já, em São Paulo, na Avenida Paulista,
teriam comparecido 400 mil pessoas. No impeachment do Collor, 70 mil pessoas. Na parada gay, que é um negócio avassalador, que parece que toma conta de toda São Paulo, 270 mil. Na Marcha para Jesus, de 335 mil. Nas jornadas de junho, 110 mil. E na visita do Papa Francisco, aí sim, 1 milhão a 1 milhão e 200 mil pessoas. Quer dizer, números bastante distantes dos apresentados pelos organizadores das manifestações de ontem e da própria Polícia Militar de São Paulo. Esses são os números que a gente tem. Cada um imagine de qual que é, faça aposta no número que quiser. Ou então faça a média, de 200 mil para 1 milhão, tira a sua média. Agora, o que é certo que houve, aí sim, Peninha, assunto para você, um apoio total da grande mídia. Sem a Rede Globo, embora exista hoje a internet, mas sem a Rede Globo estar puxando o assunto de minuto a minuto, de manifestação espontânea, isso não existe. É muito difícil e também manifestação espontânea com escola de samba, com músicas, com carro de som, batuque, carro de som. Outra coisa que eu quero me lembrar é o seguinte, em Belo Horizonte eu cobri o comício das diretas há mais ou menos 20 e tantos anos, quase 30 anos, que ali havia, sim, 400 mil pessoas. Entrevistei na época o Dr. Tancredo, um dos organizadores, ele era governador de Minas, entrevistei Brizola, Lula, entre tantos outros, e todos estavam impressionados com o número de pessoas em Belo Horizonte. Belo Horizonte ficou cheia da rodoviária, Praça 7, 350 a 400 mil. Ontem realmente foram 20 a 30 mil pessoas. E aí, com esse detalhe, muitos cartazes defendendo a democracia e apenas 3 cartazes aí que eu vi pela mídia em todo o Brasil defendendo intervenção militar. Quero daqui cumprimentar, e quero a sua palavra também, ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, mineiro Carlos Veloso, que deu uma entrevista muito forte às televisões brasileiras ontem à noite, dizendo não à intervenção militar. De parabéns, o ex-ministro Carlos Veloso. Você, como juiz de direito, também poderia opinar sobre essa entrevista. E Carlos Veloso é um ministro cauteloso, era um ministro cauteloso. Chegou a citar Rui Barbosa. Exato. Fora da lei não existe salvação. Perfeito, bem lembrado. Intervenção militar, é claro que é totalmente fora da lei, inconstitucional, não há e nem motivos para isso. Se admite como uma revolução. Claro. Numa revolução, aí é outro Estado de direito que se tenta criar. Mas não há nenhum motivo para a intervenção militar. E olha, quem não viveu sob o regime militar do período de 64 por algumas décadas, não quer imaginar o quanto isso é ruim. E que não acaba com a corrupção, não, porque houve muitos militares corruptos durante a ditadura militar, embora tivesse também militares sérios, honestos. Sim, havia militares sérios e honestos. Mas, por exemplo, ministro dos Transportes, coronel Andreasa, foi acusado de corrupto, de ter feito aí, de ter gasto bilhões com a ponte Rio-Niterói, com a rodovia Transamazônica, nós falamos nela outro dia, que o Pasquim chamou de Transamazônica e que não foi terminada. E eu queria também cumprimentar aqui aos integrantes do Ministério Público de Minas Gerais que deram entrevista ontem, eu assisti pela TV Assembleia, eles fizeram um debate e esse debate foi transmitido. Parabéns Edson Rezende e Diogo Cruvinel, que estão defendendo mudança no financiamento das campanhas, proibindo as empresas de doarem. Aí está uma das bases da corrupção, a doação empresarial. Só lembrando que tem a proposta da OAB Federal, que foi levada ao Congresso e que o Supremo requisitou e que está há 1 ano parada com o ministro do Supremo Tribunal, que foi indicado pelo então presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique estaria, inclusive,
sem graça, chateado com esse Esse ministro é o que ele grande indicou. anseio, esse é o grande anseio de todo mundo no Brasil. É a única forma de se acabar com a corrupção que surge durante as eleições, né? Financiamento por parte das empresas. Só que quem se beneficia desse financiamento não admite a reforma política que nós necessitamos. São os próprios políticos, deputados, senadores que estão lá no parlamento e muitos deles sob suspeita, sob investigação. Além do ministro Veloso, também o ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires de Brito, fez pronunciamento dizendo que não havia absolutamente nada para se falar em impeachment, que a Dilma não estava sendo investigada sobre nenhum indício de crime. Agora, qual foi o foco quais foram os focos das manifestações? Fora Dilma, fora PT. Esqueceram, inclusive, da Petrobras. Esqueceram dos corruptos. Fora isso, uns pedindo impeachment, outra intervenção militar, mas foi, sim, uma manifestação programada, orquestrada, bancada pela oposição contra o governo Dilma. Direito legítimo de quem é oposição. Conseguiram, sim, não se sabe bem ainda como, porque geração espontânea não existe em manifestações. Pode haver uma manifestação de 1, 2, 10 pessoas espontaneamente, mas de milhares de pessoas por todo o Brasil na mesma hora, não. Isso não é manifestação espontânea. Alguém bancou isso. Como banca as manifestações do MST, da CUT? Tem um instituto, tem um sindicato, tem uma central que paga o carro de som, que paga a boia fria daqueles manifestantes. Ontem houve sim. E houve o principal, um apoio maciço da grande mídia. E aí, Paninha, é que está o principal problema, eu acho, do governo Dilma. Temos 1 minuto apenas. Eu só queria, então, em cima dessa questão que você coloca e que eu acho uma bela questão, uma questão importante, lembrar que há sim uma crise econômica, ameaça de crise política no Brasil, mas o cenário ainda é bem diferente da Venezuela de Maduro e da Argentina de Cristina Kirchner. E Dilma, na reunião de hoje pela manhã, disse que quer restaurar o crescimento econômico. Correto. Infelizmente não temos mais tempo, nosso prazo se esgotou e os comentários ainda sobre essa manifestação e suas consequências ficam para o próximo programa. Muito obrigado por sua audiência. Continue conosco na TVC BH, 19 anos no ar.